Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa aula de correção dos exercícios, referente à aula Dominar linguagem no parágrafo de introdução. Nós vamos refazer os exercícios feitos nessa aula juntos, para sanar as dúvidas, ok? Vamos lá? Questão número 1. Leia o parágrafo a seguir e responda. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutualmente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitadas. A politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou um conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicália, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicália, a malária dos povos de moralidade estragada. Vamos às respostas. Da questão 1. O tópico frasal deste parágrafo é... Pessoal, o tópico frasal, qual que é a informação mais importante do parágrafo, né? Do texto? Que a política é a higiene dos países moralmente sadios? B. Constitui a política uma função? Está muito vago, né? A política e politicália não se confundem? D. A politicália, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis? E. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutualmente. A informação mais importante que engloba tudo desse texto é a questão C, que política e politicália não se confundem. Inclusive, é assim que começa o texto. A questão 2. De acordo com o texto da questão 1, qual é a ideia que o tópico frasal transmitiu para a gente? A. Uma definição de política e politicália. Na verdade, ele não fez só uma definição, né? Ele mostrou muito qual é a diferença entre uma e outra, né? Que seria a questão B, uma declaração quanto à diferença entre política e politicália, e por isso não se confundem. Por que não é a C? Porque ele disse assim, ó, uma retomada do processo histórico que levou à prática da politicália no contexto político, ele não mencionou o contexto político. E na D, uma enumeração dos malefícios da politicália. Em nenhum momento ele enumerou quais são os malefícios da politicália. Então fica sendo a resposta correta a B de bola. Questão 3. Como processar quem não nos representa? Não somos vândalos e deveríamos ganhar flores. Cidadãos que respeitam as regras são diariamente maltratados por serviços públicos ineficientes. Como processar o prefeito e o governador se nossos impostos não se traduzem no respeito ao cidadão? Como processar um Congresso que se comporta de maneira vil ao manter como deputado, em um voto secreto, o presidiário Natan Donadon, condenado a 13 anos por roubo de dinheiro público? Se posso ser multada, e devo ser, caso jogue no chão papel de bala, por que não posso multar o prefeito quando a cidade não funciona? E por que não posso multar o governador se o serviço público me provoca sentimentos de fúria e impotência? Como punir o vandalismo moral do Estado? Ah, pelo voto? Não, é suficiente. Deveremos dispor de instrumentos legais para processar quem abusa do poder contra os eleitores. E esse abuso transcende partidos e ideologia. Então vamos à resposta.
Questão 3. A. O que tem mais de presente nesse texto? Inúmeros questionamentos e dúvidas que demonstram a falta de informação da autora sobre o modo de punir o serviço público de má qualidade. Na verdade, ela não tem tanta falta de informação assim, né? B. Questionamentos retóricos. Quer dizer, questionamentos que, na verdade, ela até sabe já quais são as respostas, né? Que refletem a indignação da autora diante dos desmandos de políticos e de instituições públicas contra os cidadãos que não têm como punir os que deveriam representá-los. Então, exatamente essa é a resposta. Ela se questiona, mas no fundo ela sabe qual é a resposta. A C não seria porque a ideia de que o cidadão que não é vândalo tem que ser bem tratado? Não. A D, a discussão de que é pelo voto que podemos punir os políticos? Não. A E, a ideia de que abusos contra os cidadãos que não são eleitores ocorrem todos os dias? Também não. Questão número 4. Sobre a organização de parágrafos de um texto, o que está errado? A. Cada parágrafo deve apresentar uma ideia central, sendo que a ideia principal do texto é colocada no parágrafo introdutório. Isso está correto. B. Os parágrafos devem ter obrigatoriamente até 5 linhas? Não necessariamente, né, pessoal? Pode ter 6 ou pode ter 4, né? A gente pede que tenha esse limite, né? Mas não é obrigatório. C. Os parágrafos podem possuir uma introdução, devem possuir uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é perfeito. A mudança de parágrafo deve ocorrer quando não há mais desenvolvimento da ideia núcleo, ou seja, quando houver um novo aspecto do texto a ser desenvolvido. Isso também está correto. E por último, na questão 5, ele pergunta: sobre a estrutura do texto dissertativo, é correto afirmar, exceto. Então, o que está tudo certo, exceto qual questão que está errada? Seria A, que a introdução corresponde a uma extensão do tópico frasal. Ela não é uma extensão, né? Apresentando ideias secundárias? Não, ela tem ideia principal, que o fundamentam ou esclarecem, né? As demais estão corretas, que seria o parágrafo é uma estrutura superior à frase, que desenvolve eficazmente uma única ideia núcleo. Ele consta normalmente, sobretudo, na dissertação e na descrição, de 2 e às vezes de 3 partes, que seria a introdução, desenvolvimento e conclusão. A ser também correta, por ser uma modalidade de composição cujo objetivo é analisar ou comentar conceitos ou ideias. A dissertação pode ser apresentada de maneira expositiva e argumentativa. E a D, a conclusão deve retomar a ideia central do texto e levar em consideração os argumentos e aspectos apresentados ao longo do texto. Muito obrigada por acompanhar essa correção de exercícios. Eu espero que vocês tenham acertado e, caso não tenham acertado, pelo menos tenham sanado todas as dúvidas. E um grande abraço, até a próxima videoaula. Tchau!